Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos conhecer Galgal Refaim, o Círculo dos Gigantes, um local misterioso nas colinas do Golã e que por muito tempo foi uma zona militar e o seu acesso era restrito. E vamos conhecer essa estrutura megalítica e descobrir qual a conexão desse local com os Refaíns, a raça de gigantes da Bíblia. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! E o acesso ao local é difícil até os dias de hoje. E por isso nós viemos de carro até aqui, até a zona de Aniam. E daqui a gente pode seguir caminhando, mas são vários e vários quilômetros, ou se pode continuar com um Jeep ou um carro 4x4. E por isso, para nos ajudar no dia de hoje, aqui está o Guy Shaqueda. Shalom, olá! Ele também é amigo meu, guia e mora aqui em Aniam. E ele vai nos levar até o Círculo dos Gigantes. Pois vamos lá? Vamos lá, pessoal. Muito obrigada. בטיפול בפתולוגיה, לא טיפול במי שרוצה. בשטח היה קברים. A gente fez uma paradinha rápida, pessoal, e vocês vão ficar chocados quando a gente chegar no Círculo dos Gigantes. Mas mesmo antes de chegar lá, toda essa região tem muitas coisas diferentes. Tem aqui centenas e centenas de dolmens, que são túmulos gigantes. E eles estão todos aqui à volta, gente. Então, Guy, tu me mostra os dolmens? Vamos. Vamos lá. Vocês podem ver aqui um túmulo gigante, um dolmen. Esse aqui desmoronou, mas tem vários deles. E o Guy está agora buscando um pra gente que está intacto e a gente vai tentar mostrar ele para vocês. Vamos lá. Vejam o tamanho dessa construção. Esse aqui é o túmulo de uma pessoa. Vamos ver se a gente consegue descer. Gente, eu tô entrando. A entrada é pequena, mas o sepulcro ele é relativamente grande. Ele é bem maior que a minha altura. Deixa eu mostrar um pouquinho dele para vocês. Eu vim aqui até o fundo só para vocês terem uma ideia do tamanho desse lugar. Ele é realmente bem grande e ele seguia mais para lá. Algumas pedras colapsaram, quer dizer, a entrada é pequena, mas o espaço em si tem aqui bem mais que 2 metros. Mas vamos sair e ir para o Círculo dos Gigantes. Não sei muito bem como eu vou sair daqui. Consegui. Mas vejam uma coisa, pessoal. Vejam as pedras. São toneladas e toneladas de pedra aqui. E a pergunta é como eles conseguiam mover tudo isso sem nenhum tipo de máquina. Mas o mais impressionante a gente vai ver agora. Vamos lá. E agora, pessoal, o Guy pegou o Jeep, tá voltando para Aniam e quem vai seguir o resto da aventura com a gente é o Moti. Shalom, pessoal! Dei shalom pro Moti. A gente vai agora juntos seguir caminhando até o local do Círculo dos Gigantes.
Chegamos, pessoal! Nós estamos no Círculo dos Gigantes. E eu sei que olhando daqui, nem parece que nós chegamos em um local especial. Mas esse aqui é um dos locais mais misteriosos de Israel e ele passou desapercebido por muito tempo, justamente porque a única maneira de entender a grandiosidade quanto esse local é gigantesco é visto das alturas. E por isso também a gente trouxe hoje um drone para poder sobrevoar a área e mostrar para vocês quão incrível é esse local. Só para dar um gostinho, pessoal, aqui tem mais de 40 mil toneladas de pedras que foram usadas nessa construção. Então vamos comigo. Uau! Vejam essa estrutura megalítica que nós estamos entrando. Os arqueólogos estimam que foram usadas aqui 42 mil pedras para a construção. E o arqueólogo Michael Frankman, doutor em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, ele calcula que seria necessário 25 mil dias de trabalho de pessoas normais para completar uma obra desse tamanho. E a primeira pergunta que surge é: por que esse local gigantesco foi construído e para que ele servia? E a resposta é: nós não sabemos. Não tem nenhuma estrutura igual a essa em todo o Oriente Médio. E esse é o primeiro dos mistérios do Galgal Refaim, do Círculo dos Gigantes. Vamos entrar e descobrir ainda mais o que acontecia nesse local. Aqui a gente consegue ver claramente esses círculos gigantescos. Outra vez, para ver esse local, a gente tem que estar de uma altura muito grande e por isso o Moti, nosso cameraman, parou agora em cima de um dos círculos para que se possa ver essa estrutura colossal. Mas se a gente continua caminhando e a gente vai em direção ao centro, a gente vê que aqui tem uma área fechada, uma sala interna, e é para lá que a gente vai agora. Essa estrutura megalítica, ela tem 20 metros de largura, 4,6 metros de altura. E o que era essa área central? Ela é um túmulo gigante. A gente agora vai literalmente subir e entrar nele, ver quem está sepultado lá dentro e também descobrir qual a conexão desse local, o Galgal Refaim, com os Refaíns, a raça de gigantes da Bíblia. Vamos lá! Dá para acreditar que tudo isso foi construído há 4.700 anos atrás? E a perfeição que é essa construção, em tanto tempo ela está aqui preservada. E agora a gente consegue ver a entrada do túmulo e vamos descer juntos. Vejam quão comprida é essa tumba. Vamos entrar agora na sala final dela. Opa. Impressionante esse lugar. Vejam a perfeição dessa construção, como as pedras são encaixadas. Tudo isso aqui foi feito sem usar cimento, nenhum selante, só pedra encaixada com pedra. E a pergunta é: o que aconteceu com o que tinha aqui dentro dessa tumba? E a resposta
é que tudo que tinha aqui foi saqueado, até os ossos. E por isso a gente não tem nenhum objeto para ter certeza de quem foi sepultado aqui dentro. Somente essa estrutura colossal. E também uma coisa interessante que tem aqui dentro desse túmulo, essa pequena entrada, essa pequena janela que está aqui em cima de mim. Ela está alinhada com o solstício de verão, quer dizer, um dia por ano, no dia mais longo do ano, o sol entra diretamente aqui e bate no centro da tumba. A gente não sabe por que eles fizeram isso, mas todo esse complexo ele é alinhado como um calendário solar, e alinhado com o solstício de verão e de inverno. Mas realmente isso só acrescenta mais ao mistério desse local. Mas não sei se vocês estão notando, eu tô ficando sem ar de estar aqui dentro. Então eu vou sair e eu vou continuar contando o resto para vocês lá fora, desculpem. Eu tô feliz de estar saindo da tumba. Vamos caminhar aqui por cima e conhecer um pouco mais o lugar. Esse local se chama Galgal Refaim. Galgal vem de círculo, a gente consegue ver aqui perfeitamente os círculos que tem nesse local. E Refaim é uma das raças de gigantes bíblicos. Além deles também aparecem os Nefilim e os Anakins. E a raça dos Refaíns, ela desapareceu. O último deles foi Og, o rei de Bashan. Og, rei de Bassã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura pelo côvado comum. Toda aquela região de Argob, todo o Bassã, se chamava a Terra dos Gigantes. Na passagem não está escrito a altura dele, mas sim está escrito o tamanho da cama. Eram 9 côvados por 4, o que nas medidas dos dias de hoje seriam 4 metros de altura e 1,8 metros de largura. E também está escrito que ele era o rei de Bashan. Bashan é o nome bíblico da região das colinas do Golã. Justamente onde nós estamos caminhando agora era a região do governo de Og. E eu quero mostrar aqui do lado de fora uma coisa para vocês. A gente está exatamente em cima agora da janela do solstício. Quer dizer, eu estou sentada em cima da tumba e vejam a perfeição arquitetônica. 4.700 anos de idade, sem cimento, sem selante, e eles conseguiam fazer ângulos perfeitos. De longe passando parece uma pilha de pedras, mas somente quando tu sobe aqui, tu vê as escadas, tu vê os ângulos, tu entende o conhecimento que essas pessoas daqui tinham. Mas nós não sabemos se foram os Refaíns que construíram esse local ou se foi outro povo dos tempos antigos. E também nós não sabemos como o local foi construído, porque afinal nenhuma pessoa de estatura normal consegue ver essa formação de uma maneira completa. E os círculos são perfeitos. Também não tem nenhuma grande montanha nem mirante próximo que se possa ver a formação de cima. Esse local nos traz mais perguntas que respostas. Como ele foi construído? Por que ele foi construído? Quem foi sepultado aqui e nas centenas de túmulos gigantes que tem aqui em volta? Por que
todas as ossadas desapareceram? Realmente tem muitos mistérios aqui ainda a serem descobertos. A maior parte das colinas do Golã nunca foi escavada. Então, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos a gente vai aqui ter muitas descobertas maravilhosas. E agora eu quero ouvir de vocês o que vocês acham que era esse local e quem será que foi sepultado aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram. Eu convido vocês a se inscreverem no canal para mais conteúdos direto de Israel. E a gente se vê na próxima.